Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar, é o que eu desejo para vocês. Neste vídeo eu vou falar sobre o sobrenatural, o mistério e o ocultismo que envolveu o partido que comandou a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu não posso falar três nomes, mas vocês entenderão a quem e ao que eu me refiro. E para começar, e para surpresa de muitos, a raça ariana ela já era um ideal bem antes do Bigodinho chegar até o poder. Não foi ele quem implementou essa ideia da raça ariana, não, tá? Bom, eles fizeram uma sopa misturando conceitos do hinduísmo, da reencarnação, do karma, da raça ariana e de outros conceitos muito místicos. E nessa sopa havia pitadas da sociedade germânica, a sociedade do Tule e a sociedade do Vril, ok? Bom, vou começar pela sociedade da ordem germânica. Gente, parece um assunto chato, só que não. É um assunto muito interessante e vocês vão perceber o que as crenças, né? O que isso pode moldar uma nação. Captaram? Vocês vão captar. Bom, em 1912, a ordem germânica, ela já reunia centenas de irmãos espalhados pelo país e todos monitorando atividades judaicas. Mas aquela monitoração que vocês sabem que é para o mal, ok? Então realizavam rituais e reuniões onde pregavam ideias antissemitas, adoravam os antigos teutônicos que no passado pertenceram a uma ordem militar e cultuavam símbolos sagrados. Já em 1918, emergiu a Sociedade Secreta, a Thule Gesellschaft, alguma coisa assim, porque é em alemão, então vamos chamar só de Thule. Então, da Thule participavam políticos, militares e intelectuais alemães. Era como uma sociedade secreta mesmo. Todos, quando se reuniam, falavam baixo, um clima fúnebre, confabulando ali as suas ideias. E então, nessas reuniões, aparece o Walter Naus. Nessa época, ele era estudante e ele era um dos chefes da alta sociedade, né? E também ele era o chefão da Tule. E a Tule, ela trazia as ideias antissemitas e foi ela quem deu o símbolo do partido Na, que é a Su. Entenderam, né? E o Tule, ele reunia o misticismo, o ocultismo, a raça ariana. Era uma mistura de sociedade secreta com um grupo político. E Walter, numa dessas reuniões, apresentou o barão von Sebontdorf, alguma coisa assim. Era um sujeito bem estranho e que tinha conhecimento de magia negra e astrologia. Agora, o seu carisma ele era inegável e todos prestavam atenção nele, no discurso dele. O barão ele chegou um dia a dar um discurso onde ele disse que era o momento de lutar pela Alemanha ariana. Todos bateram palmas, ficaram encantados com as palavras do barão, que suava, né? Era um homem corpulento, os cabelos ali desgrenhados. E desses encontros, pouco se tem material registrado, mas essa reunião ela está gravada e encontra-se no Arquivo Nacional da Alemanha. E segundo a Sociedade do Tule, o poder seria alcançado através do Santo Graal, da Arca da Aliança e da Lança do Destino. Todos esses objetos dados como sagrados, visto que pertenciam à época de Jesus. E quem obtivesse desses objetos conseguiria ter o poder não só pelo sagrado, mas também pelo poder que causaria nos adversários, pois quem tem os antigos objetos sagrados tem tudo, segundo eles. E a princípio o Bigodinho, né, sabem de quem que eu estou falando. Ele já era ligado aos assuntos ocultistas. Mas o ocultismo é voltado para ideias nada convencionais, tal como a ascensão da raça ariana. Ele já lia livros do ocultista Guido von List, que escrevia sobre runas, símbolos sagrados, antigas civilizações,
hinduísmo, reencarnação, maçonaria e alguns outros assuntos aí bem estranhos. E vocês vão ver que juntando a sociedade germânica, a sociedade do Thule e a sociedade do Vril, o negócio vai ficar feio e, na minha opinião, influenciou sim todo o horror da guerra. Bom, então, vamos começar aqui. O Himmler, sabem quem é? Ele era o comandante da SS. Era um homem extremamente antissemita. Ele era enlouquecido pela raça ariana. Fanático era pouco pelo ocultismo. Ele era simplesmente enlouquecido com tudo que fosse ocultista. E o Bigodinho, ele fez amizade com o Himmler e se uniram no partido Na. E era em Munique, onde há um hotel chamado Quatro Estações, que por sinal é um hotel de classe, onde emergiu a Sociedade Vril. Essa sociedade ela veio de um livro do século XIX que dizia haver moradores no subsolo e que eram seres superiores, e onde viviam se abasteciam de uma energia chamada Vril. Através dessa energia, os seres seriam mais inteligentes, mais capazes fisicamente quanto mentalmente. Então, em 1930, o que Himmler fez? Ele tomou posse de um castelo que é chamado de Welsborg. Era um castelo até do ano de 1600. Mas Himmler fez o quê? O castelo precisava de algumas reformas, né? E alguns ajustes para que o castelo funcionasse de acordo com as ideias dele. Olha as ideias do cara. Então ele reformou, fazendo dele uma espécie de quartel-general, onde ali os soldados seriam treinados para se tornarem cada vez melhores. E era também um dos pontos principais de encontro para realizar as cerimônias religiosas e relacionadas ao partido. Esse castelo, ele era o centro, né, dos encontros e somente nele adentrava quem fosse convidado. E no castelo haviam criptas cerimoniais para cultos das 3 sociedades. E também haviam outras sociedades, eu vou falar mais adiante. Bom, nesses encontros secretos, né, haviam pessoas espíritas, esotéricos, magos, e era, na verdade, uma mistura de crenças, inclusive da cristã. Eles buscavam, através dos antepassados, as respostas do passado e do futuro. Entre os rituais, por exemplo, o Himmler, ele ordenava que 12 de seus oficiais deveriam se alimentar apenas com alho poró e água mineral pela manhã, e no jantar se sentavam na mesa 12 pessoas, né? 12 cavaleiros por vez, tá? O número 12 tinha todo um misticismo aí. Agora, seguindo todo um ritual de etiqueta que era imposto lá por eles. Todo o aparato era usado. Luzes apenas de velas, de tochas, roupas que remetiam aos templários, aqueles vestidos brancos e longos, né, com capuzes, objetos. E lá também eram realizadas cerimônias pagãs de casamento, onde o sacerdote mago ele impunha uma bengala de marfim e era amarrado uma fita azul que era esculpida com letras nórdicas, né, as runas. E Himmler mandou ornamentar o piso de uma enorme sala lá do castelo, uma sala circular com o sol negro. Agora preste atenção. Um símbolo com 12 runas. Agora, quando você pega 3 símbolos, formam a Su, que é aquele símbolo do partido Na. Então, daí que vem o símbolo. Então, Himmler e o Bigodinho, né, ocultistas, membros da SS, milhares de pessoas que faziam parte dessas sociedades, se uniram e fizeram uma miscelânea de crenças. Obviamente que uniram tudo que era desagradável e colocaram em prática. E uma outra influência mística muito forte também para o Himmler e para o Bigodinho foram as ideias compiladas ali da ocultista Helena Blavatsky, tá? Ela também abordava o tema raça ariana, antepassados, esoterismo e tudo mais um pouco aí numa salada. E foi também através de um proprietário e alguns participantes de uma cervejaria que tinha lá em Munique
que o Bigodinho adquiriu aquela forma concentrada, carismática de falar ao público. Como vocês sabem, ele conseguia dominar com as palavras discursos, né, de horas e horas, e os seus ouvintes ali parados, aguentando cada minuto de discurso. Algo surpreendente. Eu não sei se vem de uma aptidão peculiar de mestre dos discursos ou se ele conseguia realizar uma técnica de hipnotismo. Por isso, toda essa questão do conhecimento dos ocultistas, eu creio que o Bigodinho, sim, conseguiu captar e transformar a população em ouvintes e apoiadores de suas ideias. Não é à toa que, dentro do partido do Bigodinho, os ministros, os oficiais, os gerentes de postos, todos eram ocultistas. Agora, só um adendo. Eu falo místico, tá, gente? Como uma ideia geral, ok? Não no sentido místico que nós usamos hoje. E também, nessa época, havia uma influência de uma seita chamada Os Cátaros. Eles eram dualistas. Eles pregavam a oposição entre um Deus mau e um Deus bom. O Deus mau era Jeová, que era o Deus dos judeus. E essa seita dos cátaros afirmavam que haviam encontrado o Santo Graal. Então, Rime, na mesma hora, abraçou essa ideia. E dizem que o Bigodinho, na verdade, ele não se importava com as ideias religiosas de Rime e que chegou até a ridicularizar em algumas reuniões lá, pois o Bigodinho ele se dizia ser católico. Mas isso é muito controverso, pois se ele ridicularizava, né, em contrapartida, ele participava, apoiava e designava os comandantes do partido, e relembrando que todos eram ocultistas e pagãos. E assim ia passando o tempo, o partido Ná se fortalecendo, os encontros ritualísticos acontecendo, e em 1938, um oficial Ná, que representava, né, o marketing do partido, ele se chamava Oficial Július. Ele presidia um festival do solstício de verão. Haviam ali centenas de pessoas e se reuniram numa montanha que foi considerada sagrada pelo Bigodinho. Na celebração, Július deu uma declaração onde disse que bastava olhar para as chamas da fogueira que suas almas seriam limpas e não precisariam de padres ou pastores para limparem suas almas. Então, para vocês verem como que as reuniões, né, digamos, as adorações aí paganistas faziam parte disso tudo. Agora, nas cerimônias lá no Castelo Welsborg, né, cada membro da organização, ela recebia um anel com uma caveira e símbolos místicos entalhados. E esses rituais, eles também eram feitos no hotel, lá 4 estações, lá em Munique, que também era em ponto de encontro. E principalmente nesse hotel, eles faziam os planos da dominação mundial. E nesses encontros participavam até a elite, né, de Munique, membros da Irmandade da Pedra Negra, a Sociedade do Sol Negro, Avril, o Tule, e ali juntavam, misturavam as ideias. E nessas reuniões aparece então uma figura, a Maria Orsic. Bom, ela era até de uma ótima família, dava aulas de balé, mas num determinado dia, a Maria dando aula, ela caiu e ficou horas e horas desacordada. Quando ela se recompôs, relatou que teve contato extraterrenos e recebeu uma mensagem de seres luminosos que vinham do planeta Aldebaran, que ficava a 64 anos-luz da constelação de Touro. As mensagens ela era na língua suméria. Ela diz que viu máquinas voadoras onde descrevia as peças, onde as peças se encaixavam e todo o funcionamento. Era uma máquina voadora antigravitacional. Digamos que era uma nave espacial, né? E depois de alguns dias, a Maria Orsic ela caiu novamente em transe e diz ter tido informações daqueles seres luminosos que a ensinaram sobre cidades que um dia existiram, como Lemúria e Atlântida.
E como ela não entendia sumério, então ela fazia desenhos e mostrou ao pai dela, que levou até um físico e pediu para que esse físico analisasse esses desenhos. E realmente os desenhos da máquina faziam todo sentido, né? As engrenagens ali se encaixavam perfeitamente, fisicamente falando. Bom, porém, há uma relação de amizade de Maria Orsic com nada mais, nada menos que Nikola Tesla. Então não se pode provar se as ideias da máquina veio de Tesla, né? Ou das mensagens recebidas aí do planeta Aldebaran. Visto também, gente, que o Tesla, ele tinha também um lado ocultista. E ele escrevia em sânscrito. Bom, mas Tesla é outro assunto aí que eu pretendo até fazer, mas é um assunto enorme. Bom, numa noite, inclusive esse assunto aqui de hoje, ele também é grande, mas olha, vale muito a pena, tá? Para quem não sabia aí dessa questão oculta da Segunda Guerra, né? Das influências que o Bigodinho teve, eu acho assim muito interessante. E numa dessas noites aí, haveria uma convidada especial. E a noite chega, quem que aparece lá? A Maria Orsic, coberta com um véu negro e com os cabelos até o joelho. E acreditavam que ela era uma médium que captava energia vril e conhecimentos espirituais prevendo o futuro. E, através da energia vril, fortalecia a força física e mental de outras pessoas. Essa energia, ela era passada através dos cabelos. Não só dos cabelos dela, mas também haviam várias mulheres também de enormes cabelos que participavam das cerimônias para a captação da energia. E essas mulheres, elas eram convocadas ou até mesmo iam por vontade própria. E o Rime e o Bigodinho, eles eram tão fanáticos nessas crenças que inclusive buscavam imitar os cavaleiros templários, pois eles acreditavam que eles, né, os cavaleiros que haviam encontrado a Arca da Aliança, o Santo Graal, e que eram cavaleiros exemplares dignos de serem copiados. Então, o Rime, com todas essas ideias postas até aqui, tudo que eu falei, o que ele fez? Ele investiu milhões de dólares para enviar soldados para o Tibete, para a Índia, para a África, tudo em busca da energia vril. Então, os soldados, eles visitavam os lugares, né, desses países, eles se encontravam com pessoas que representavam a religião e as crenças desses países e tentavam descobrir se nesse lugar, né, havia algo secreto que eles pudessem descobrir, captar. Agora, quando eu falo milhões que foi gasto nessas viagens, é literalmente, gente, milhões de dólares para bancar as viagens. E uma outra pessoa que também muito influenciou foi Dietrich Eckart. Ele era um jornalista ocultista. Ele se converteu em guru espiritual do partido Na. Então ele passou a cuidar e preparar o Bigodinho para o poder. Ele foi um mentor do Bigodinho por 3 anos e apresentou também o Bigodinho para a alta sociedade alemã. Então Dietrich, o que ele fazia? Ele ditava os passos, dava previsões quanto aos melhores dias para um discurso, qual o melhor dia para as reuniões, quais as palavras usar. Ele era um guru como se conhece nos dias de hoje, né? Vista tal cor, coloque tal roupa, vá dia tal. Agora, aparentemente, eu acho que ele foi a pessoa que mais influenciou o Bigodinho. O Dietrich, ele morreu de um ataque do coração em 1923. E em seu leito de morte, dizem uns que ele previu a ascensão do Bigodinho. Infelizmente, muitas pessoas foram alimentando a força do Bigodinho. Uma de suas seguidoras, em 1923, ela enviou para Elsbeth Ebertin, que era uma astróloga muito popular, as informações do nascimento do Bigodinho para prever o futuro dele. E a resposta de Elsbeth foi de que o Bigodinho seria o líder e que iria se sacrificar pela nação alemã.
e ele enfrentaria tudo que fosse necessário. E dizem que essa previsão chegou aos ouvidos dele e que ele não gostou. Afinal de contas, as estrelas do céu não poderiam ditar seu poder, que esse poder teria que vir dele mesmo. Olha só. Bom, a Tule, né, a sociedade do Tule, ela foi se definhando aos poucos. Por quê? O que o Bigodinho fez? Ele se aproveitou dela no passado, depois passou a atacar, né? Assim que ele chegou ao poder, ele atacou a sociedade e vendo ali que aquele misticismo ele já estava se tornando incômodo, visto que o poder não estava emanando dele mesmo. Entenderam? Bom, em 1926, a organização ela já quase não dava mais sinais de vida. Mas como que a gente explica, né, esse fascínio que as sociedades exerciam sobre as pessoas? E eu achei uma resposta, pesquisando, que foi dada por um especialista em sociedades secretas. Não sei se não vou falar o nome dele correto, mas é alguma coisa como Mark Sedgwick, tá? Ele era professor da American University no Cairo, lá no Egito. E o principal objetivo que ele falou, né? O principal objetivo desses grupos nunca é a dominação política imediata, mas sim moldar o imaginário e a ideologia da sociedade. Entenderam? Outra ocasião bem relevante foi em 32, uma fase que o Bigodinho estava até desanimado devido a uma derrota aí que o partido NA teve. Ele conheceu o famoso astrólogo Erik Jan Rasmussen. E Rasmussen previu e diz para o Bigodinho: em 30 dias haverá uma mudança decisiva e para que dê certo para você, sugeriu um amuleto de boa sorte. E o Rasmussen disse que o Bigodinho deveria ir até a sua cidade natal e encontrar uma raiz de mandrágora. A mandrágora ela é uma raiz, tá, com uma forma humana, como vocês podem ver aí, que, segundo os ocultistas europeus, possuía poderosas propriedades medicinais. E o Bigodinho pediu para que ele fizesse isso por ele, pois ele não gostaria de voltar lá na sua cidade natal. Então Rasmussen viaja até a cidade natal de Bigodinho e encontra a mandrágora que ele escavou lá no jardim de um açougueiro. E no ano de 1933, Rasmussen entrega o amuleto. E realmente, gente, após 30 dias, o Bigodinho foi eleito chanceler da Alemanha. Bom, coincidência? Informação privilegiada? O Rasmussen realmente, né, previu e acertou? Bom, em 1934, dizem que os NA, por um motivo político, mataram cerca de 200 pessoas na mesma noite. E nesse meio aí estava Rasmussen, o seu guru, e que não ficou protegido pelo Bigodinho, não. Rasmussen foi executado, ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E em 1941, a confiança de Rime do Bigodinho nas forças sobrenaturais era tão forte, tão excêntrica, confiante, que o Bigodinho montou uma força-tarefa para invadir a Rússia. Ele enviou cerca de 3 milhões de soldados através de um caminho de mais de 3.000 quilômetros. Ele simplesmente enviou esses soldados sem aparelhagem, maquinário e sequer roupas adequadas ao inverno russo. E muitos oficiais ficaram extremamente preocupados. Lógico, era a morte na certa. Encarar o inverno russo com tanques, armas, longas caminhadas sem os aparatos necessários era suicídio mesmo. Mas o Bigodinho disse para não se preocuparem, pois a cosmogonia estava ao lado dele. Cosmogonia. O que seria a cosmogonia? Bom, era uma teoria de um engenheiro austríaco, Hans Hobbiges, que afirmava que há milhões de anos um enorme bloco de gelo colidiu com o Sol e assim causou um enorme dilúvio e formou-se uma era de gelo de onde nasceu a mais pura raça de homens, os alemães. O Hans, ele era ridicularizado por muitos porque ele falava esses tipos de coisas mesmo.
Mas o Bigodinho gostou da ideia dele. Então o Bigodinho disse para a tropa, né, que foi enviada para a Rússia, que os alemães nasceram no gelo e, portanto, suportariam facilmente o inverno, e além disso, as forças sobrenaturais estavam a seu favor. Conclusão: morreu mais de 1 milhão de soldados. Então, voltando ao Rime, tão fanático, o que ele fez? Ele criou a própria Bíblia, ou melhor, uma nova versão. Pegaram a Bíblia e retiraram tudo que se refere ao hebraico, ao judaísmo, ou seja, praticamente tudo. Inclusive a palavra aleluia, que advém do hebraico, que era muito usado, né, nos inários. Rime, muito fanático, o que ele fez? Ele pegou, né, ele fez, né, ou melhor, ele fez lá no Castelo de Welsborg, ele organizou um projeto chamado de Bebês Lebensborn, ou seja, as mulheres denominadas arianas perfeitas, com cabelos loiros, olhos azuis, altura ideal, corpo atlético e magro, elas eram convocadas ou se dispunham por livre vontade mesmo a engravidar dos homens, né, soldados ali do Partido Ná, de raça pura ariana e que fossem membros do partido. E a ideia era o quê? Que esses bebês iriam nascer puros arianos. Porém, quando eles nasciam, muitos, né, eram mandados para as famílias alemãs criarem as crianças, digamos, de uma forma alemanizada, com os costumes, culturas e ensinamentos de um ariano. Inclusive, milhares de bebês de países vizinhos que tinham características arianas foram roubados de suas famílias e levados lá para a Operação Bebês Lebensborn. E no fim da guerra e com a derrota, surpreendentemente, a Marie Orsic, ela desapareceu e não se tem nada sobre o paradeiro dela, diferentemente dos outros que todos tiveram uma morte explicada. E quando Rime ele viu que o ataque seria iminente e para que não fosse descoberto tudo o que havia ali no castelo, ele deu uma ordem para que os soldados explodissem o castelo Welsborg. Mas para o bem da história e para o nosso conhecimento, eles não conseguiram, pois os explosivos no momento não eram suficientes. Agora, o que é super cabuloso nessa história? As crenças, seja qual for, se elas forem usadas para o bem, está ótimo. Mas quando usado para o mal, resulta aí nesses acontecimentos que eu citei. E na minha opinião, havia sim um encontro real com o sobrenatural. Pois se vocês avaliarem tudo que eu contei, né, e associando aí aos seus conhecimentos da Segunda Guerra, né, o que resultou da Segunda Guerra, né, o que aconteceu durante a Segunda Guerra, vocês vão ver que muitas coisas fazem sentido aí com o sobrenatural voltado para o mal, tá bom, gente? Sempre voltado para o mal, porque, como eu sempre digo aqui, o sobrenatural, ele não é o mal, ele só é aquilo que não está aqui nesse plano humano. Nós não estamos vendo, pegando, ok? Bom, vejam bem o que o ocultismo, o misticismo, né, voltado para o mal fez. Ele simplesmente, duas pessoas ali fanáticas aderiram às ideias e crenças que levou à morte de milhões de pessoas. Então, usar a crença com cautela, né, sem obsessão, porque tudo que é demais é prejudicial. E isso, determinados conhecimentos, né, crenças, a religião, ela pode entranhar de uma forma muito negativa que causa ódio nas pessoas, fazendo com que elas tenham ódio das pessoas que não pertencem à sua religião. Bom, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes porque a minha opinião não é necessária. Mas eu faço esse vídeo sim, tanto dando conhecimento, né, de outras coisas, mas também como uma reflexão. E eu espero que vocês tenham captado toda a mensagem. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.